E para ajudar a gente a entender mais a respeito da próxima prova, dois craques, Romário e Edmundo, já estão aqui comigo. Romário e Edmundo. Professor Romário de Física, tudo bem? Edmundo. Edmundo. Edmundo, seja bem-vindo, Edmundo. Obrigado. Romário, Romário. professor de matemática. E jogador também, viu? Jogador também? Vocês são bons de bola como são bons também com as contas? Né? A gente jogava, eu mais no meio do campo e ele mais atacante, né? Vocês jogam juntos também? A gente joga junto. A dupla Romário e Edmundo agora aqui no nosso Jornal do Piauí. Bom, professor Edmundo, vamos começar... Aliás, vamos botar aqui nas informações na tela, porque a partir das informações a gente já começa a conversar aqui. Vamos começar com física, então, o professor Edmundo vai começar aqui com a gente. No Enem, você tem que ficar atento à mecânica, esse estudo do movimento dos corpos, a termologia, estudando aí a temperatura e o calor, movimento ondulatório, né, que estuda as ondas mecânicas e eletromagnéticas. É importante também, tem mais? Eletrostática, estuda a carga elétrica em repouso, eletrodinâmica, o estudo da carga elétrica em movimento, corrente elétrica, eletromagnetismo, estuda os fenômenos magnéticos. Tudo isso você tem que estar atento na prova de física, tá? Nesses últimos tempos, aí a participação dos conteúdos mais presentes na prova nesses últimos 10 anos são acústica, 11%, energia, trabalho e potência, 8,2%, resistores também aparecendo com 8,2%, calorimetria, 5,5%, impulso e análise dimensional, 5,5%. São os assuntos mais tratados no Exame Nacional do Ensino Médio. E aí me chama a atenção uma questão. Você está chamando muito a atenção, professor Edmundo, para a parte de eletricidade, de corrente elétrica. E, no entanto, o assunto que mais tem caído é o de acústica. Na verdade, nós estamos falando aí da competência 1, habilidade 1, né? Uhum. Que é o estudo dos fenômenos ondulatórios como um todo, né? Sim. A acústica é o estudo da onda sonora, né? Sonora, sim. Mas, acoplado a esse conteúdo, a gente tem todos os fenômenos ondulatórios. Aí entra a difração, ressonância, interferência, a polarização, né? Uhum. São um conjunto de fenômenos ondulatórios que o aluno tem que atentar, tentar relacionar esses fenômenos com o cotidiano dele, para que ele possa se dar bem na prova. É certeza que vai ter pelo menos aí 2 questões de fenômenos ondulatórios e análise de ondas, né? Tá, então, quando o senhor fala isso, está falando não só de som... Não. Mas de toda a abrangência. 2 questões dos fenômenos ondulatórios. 2 ou 3, eu diria 2 ou 3. 2 ou 3? 2 ou 3. Então a relevância é alta. Muito alta, muito alta. Uhum. Você tem ressonância, né? Quando você fala, por exemplo, de sintonia de rádio e TV, né? Você fala de micro-ondas, forno micro-ondas, embora seja um aquecimento por dipolo, mas tem ressonância também. E principalmente controle remoto, né? Quando você fala de ressonância. Uhum. Na difração, embora difração seja uma anomalia que a onda sofre ao interceptar um obstáculo, ou passar por uma fenda, mas toda vez que o problema mencionar contorno de obstáculo por uma onda ou uma fenda, aí entra a difração, né? A refração, que vai explicar uma gama de conteúdo, de fenômenos que a gente participa, como a formação dos arco-íris, as ilusões ópticas, o funcionamento de uma lente, né? Como é que a gente pode corrigir um defeito de visão, uma miopia, uma hipermetropia, a polarização. Mas isso entra em movimentos ondulatórios? Tudo movimento ondulatório. Quer dizer que a luz, o comportamento da luz, todos... A luz é uma onda, né? A luz é uma onda eletromagnética. O comportamento da luz é o mesmo de qualquer onda. Um infravermelho, um ultravioleta, um raio-x. Então, tudo que você faz para a luz vale para todas essas ondas, né? Nesse sentido, o estudo da frequência também é muito importante. A ressonância, por exemplo, é um exemplo de quando uma estrutura física, né, recebe energia por meio de oscilações com a mesma frequência de um dos modos de vibração da estrutura física. Aí a gente tem a frequência como principal elemento da onda dentro da análise do fenômeno, né? Uhum. Comportamento da luz em situações de impactados pela força da gravidade, o desvio da luz. Gostei. A luz, ela é o único elemento físico, né, que tem duplo comportamento.
se comporta como onda, né, que é energia pura em movimento, e se comporta como partícula, né? Você pode verificar isso quando um raio de luz se aproxima de um corpo de massa muito grande, ele sofre a força-peso e causa um desvio na luz, né? Mas tem que ser um corpo de massa muito grande para que esse desvio seja perceptível, né? Um planeta, por exemplo. Planeta ou uma estrela ou coisa parecida. Bom, e agora falando um pouco sobre eletricidade. Eletricidade. Apareceu ali nas dicas do senhor resistência. E que aí já fala de eletricidade e um pouco de termodinâmica. Na competência, se eu não me engano, competência 5, né? Habilidade 2, nós temos aí a análise de circuitos simples, de circuitos que a gente participa no cotidiano, né? Aí, não só resistor, mas tudo que tem a ver com resistor, como instrumento de medida, saber colocar um amperímetro e um voltímetro no circuito da maneira correta, saber que o amperímetro tem que ser colocado em série, porque elementos em série são percorridos pela mesma corrente, que o voltímetro tem que ser colocado em paralelo para fazer a medição. Aí tem que ter cuidado com fusível, o Enem adora fusível e disjuntor, né? Que é um elemento que é colocado para proteger certo circuito ou parte do circuito. Evitar um curto-circuito. Exatamente. O curto-circuito. Curto-circuito é outro item poderoso, né? Quando um resistor ou uma associação de resistores está entre dois pontos de mesma DDP, ele está em curto, não passa corrente por ele. Enfim, trazendo para a linguagem mais simples para o aluno entender, quando um resistor está entre dois nós iguais, não passa corrente por ele, ele está em curto-circuito. Que outro assunto da física o senhor acredita que seja fundamental para o aluno ficar atento? Olha, energia, cálculo de energia, tudo que tem a ver com energia, cálculo da energia de um eletrodoméstico, né? Você pega a potência do eletrodoméstico e multiplica pelo tempo que ele está ligado. Aí entra também o cálculo do custo, né, da conta de energia. Da energia elétrica, você está falando. Da energia elétrica, tá? Mas também a parte de calorimetria, o estudo do calor, quando se refere a uma variação de temperatura, quando se refere a variação de fase. Aquela questão clássica que a gente trabalha em sala, que é quando você mistura dois corpos, coloca dois corpos juntos em temperaturas diferentes, e eles vão atingir o equilíbrio térmico, né? Você usa o teorema das trocas de calor. Então, tudo que tem a ver com energia, tanto na mecânica, a energia ela passeia pela física toda. Está lá na mecânica, está na termologia e está na eletricidade. Lá na mecânica, você usa potência é energia pelo tempo, trabalha pelo tempo. Lá na termologia, na termodinâmica, a potência é o calor pelo tempo, o calor é uma forma de energia em trânsito. E na eletricidade, na dissipação de energia no resistor, no fornecimento de energia através de uma bateria, ou o armazenamento num capacitor, todos são itens que vão ser cobrados domingo. Tá? Muito interessante, muito legal. Bateria é um gerador de energia. O nome é gerador, né? Mas o que ele faz é transformar. Ele transforma uma forma qualquer de energia em elétrica. Mas o nome técnico que é dado é realmente gerador. Na prova, gerador. Capacitor, armazena. Então, tudo que tem a ver com resistor é forte para o Enem. Então, vamos ficar atentos, minha gente, vamos ficar atentos. Professor Romário, e na matemática? Vamos na tela para a gente ver quais são os assuntos da matemática. Tem muita gente que tem medo de matemática, mas vamos aqui ajudar você a perder esse medo. Razão e proporção, estatística. Estatística está caindo muito, professor? Sim, com certeza. É um dos tópicos, né? Está no top 5 aí dos conteúdos mais abordados na prova do Enem. E a gente sempre diz, Joel, que o aluno quer saber o que mais cai no Enem, é o que ele usa na vida dele. É o que acontece no dia a dia, né? As estatísticas mostram tudo aí na vida da gente. É verdade. Né? Tem razão, nesse sentido sim. Vamos lá, mais assuntos aí, vamos lá. Na matemática. Estatística, geometria plana e espacial. Geometria plana, complicado. Vamos lá. Funções, primeiro e segundo grau. Aritmética, conteúdos de matemática básica. Vamos começar pela aritmética. As pessoas que a matemática básica inclui o quê, professor? Bom, Joel, os próprios dados divulgam, né, que 75% da prova de matemática do Enem é essa parte da aritmética. 75? A matemática básica, 75%. Então é por aí que a gente começa? Então, por aí que a gente começa. A gente tenta muito transmitir durante as nossas aulas, porque os alunos estão preocupados com os assuntos mais complexos do ensino médio. E, geralmente, eles deixam os assuntos básicos, não dão tanta relevância,
né? Porque já teoricamente já é básico. E aí, na hora da prova, eles terminam perdendo várias questões por algumas pegadinhas que o Enem cobra muito. Por exemplo. Então, quando se fala de aritmética, problemas envolvendo MMC e MDC, isso é muito cobrado na prova de matemática. Transformações de unidade de medida. A distância entre duas cidades é tantos quilômetros. Isso é em metro, em centímetro. Quer dizer, mínimo múltiplo comum, mínimo divisor comum. Exatamente. As 4 operações, né? As 4, somar, dividir. Exatamente, somar, dividir, trabalhar com números decimais, trabalhar com frações, números fracionários. Mas será que os alunos têm facilidade mesmo com isso? Será que a base não foi... Muitos alunos, às vezes, deixam passar ao longo do tempo essas questões. É exatamente isso. Vão se interessar em estudar lá no ensino médio. Exatamente. É porque nós, isso já acho que já parte do ser humano. Aquilo que a gente acha que é mais simples, a gente não dá tanta importância, né? E isso acontece muito com os nossos estudantes. Porque quando eles chegam no ensino médio, aquilo que eles viram lá no 5º, 6º ano, né, que precisa se aplicar nos assuntos do ensino médio, eles não dão tanta importância. A dica seria praticar mais. É por isso, Joels, com certeza, que nós, nessa reta final, nós fazemos o quê, né, Edmundo? É verdade. Trabalhamos muito os conteúdos básicos, as questões básicas, até porque a prova de matemática, nós temos a TRI, que não aceita, Joel, de maneira alguma, que o aluno erre um conteúdo, uma questão que envolve conteúdo básico, tá? Então, a gente preza muito os nossos alunos para isso. Galera, não pode perder uma questão de assuntos básicos, porque a TRI não dispensa na hora da correção da prova. Então, gente, vamos ficar atentos, hein, ao conteúdo básico de matemática, aquela matemática aparentemente mais simples, que aparece de que jeito? A matemática é do dia a dia, Joel. Ela aparece em como? É uma matemática que aparece numa compra, no supermercado, não é? Muitas das vezes nós temos uma situação, um problema, que o aluno vai no supermercado, faz uma compra, paga aqui o total da compra com a nota de R$100 e ele recebe o troco. Mas muitas das vezes, quando leva aquela situação para o papel, certo? O aluno tem dificuldade. Se perde. Se perde, com certeza, vai ser enganado, né? Pelo menos. Não pode. Então tem que ficar atento, realmente, tem que saber fazer tudo essas contas. E assim, pois não. E praticamente todas as questões de física, você vai fazer, todas as questões que tem cálculo, né? Você vai fazer transformação de unidades, como o Romário acabou de falar. Transformação de unidades talvez seja o conteúdo mais importante para o Enem, fora a redação. Porque você vai ter base para fazer a prova de física, de química, né? E de matemática. Você sempre vai ter que passar de metro para centímetro, de grau Celsius para Kelvin, de joule para caloria. Você sempre vai ter que fazer conversão de unidades. Joel, isso é tão importante que o professor Edmundo falou, que qual a grande dificuldade dos alunos na prova de química e física? É ter o domínio dessa matemática básica. É saber calcular, trabalhar com as propriedades de potência. Porque quando ele vai fazer um cálculo de trabalho, por exemplo, na aplicação da fórmula de física, ele se perde na potência, nas propriedades da potência. Certo? Então, isso que o Edmundo falou, que isso implica na química e na física, é importante demais. Além de saber fazer, você tem que saber fazer rápido e de forma habilidosa. Você não pode parar para pensar, você tem que fazer rápido. O Enem é uma prova de resistência física, psicológica e de velocidade. Se conseguir fazer 90 questões no tempo que é estipulado, você tem que ter sido preparado. Eu posso dizer que a física e a matemática estão entre as disciplinas que os estudantes têm mais dificuldades com as dicas de reta final, porque elas exigem uma prática que talvez elas não tenham tido ao longo do ano? O aluno de cursinho, né? O aluno de cursinho de 3º ano hoje em Teresina, que é um polo educacional hoje do país, né? Ele é treinado exaustivamente, ele já sabe o que vai fazer, né? Entendi. O aluno que passa pelo cursinho, que passa pelas isoladas, ele vai receber durante o ano... Repete. As orientações de forma... Porque o processo de ensino mais eficiente que nós temos é por repetição. Então, a coisa é repetida cansativamente. Chega lá, ele já planejou a prova, ele já sabe o que vai fazer, a estratégia de resolução. É muito importante que o aluno, nesse momento, não saia da estratégia dele, que ele desenvolveu nos simulados. Então, essa estratégia tem que ser cumprida à risca. É uma coisa totalmente calculada e planejada. Ele não vai fazer a prova lá de qualquer jeito. Ele já tem a estratégia montada que ele recebeu em sala de aula. Muito bom, viu, ouvir vocês. E é claro que nós estamos falando de treino e planejamento, nós não estamos falando dos jogadores Edmundo e Romário. Falando dos professores. Porque aqueles dois não Eram dois que não gostavam de treinar, né? Treinar não era com eles, não. Mas aqui, sim.
Professores Romário e Edmundo, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Só desejo aí uma boa prova para todo mundo, tá bom, gente? E até a festa da vitória. Muito obrigado, Romário. Exatamente, tá? Agradecer também a você pelo convite e que com certeza os nossos alunos estão preparados, né? Durante o ano nós treinamos bastante e domingo eles sempre dão esse feedback, Joel. Professor, a prova estava à sua cara. Né? Aquela questão, então isso deixa a gente muito feliz. E uma boa prova a todos os nossos estudantes. A turma do Madre Savina está toda treinada e preparada aí para a prova. Muito bom. Muito obrigado pela participação de vocês.